Bom dia, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Trago saudações da Igreja Batista Maranata, também da minha família. Ana, minha esposa, está orando para o nosso tempo. Pedro, meu filho mais velho, está indo para o retiro com os 2 pulsos quebrados. Tito, nosso filho do meio, fica em casa. E Marina, nossa caçula, também. E todos orando pelos irmãos e pelo nosso tempo hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Enquanto você procura Romanos 15... meu filho quebrou os 2 pulsos correndo e bateu contra a parede. Acho que é típico, né, de 12 anos, não sei, né? Não sei se essa foi a sua experiência com 12 anos, mas certamente foi a dele. Romanos capítulo... Oi? Os 2. Eu sei, irmã, foi o que eu falei também. Romanos capítulo 15, versículo 14. Acho que um dos objetivos que eu tenho para o nosso dia de hoje é que no final do dia você olhe para Romanos capítulo 15, versículo 14, com uma esperança renovada sobre o seu papel, sobre a maneira como Deus pode lhe usar no contexto da igreja local, no caso dos irmãos cristã evangélica aqui de Brasília. E diz assim, Romanos capítulo 15, versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Aptos para vos admoestardes uns aos outros. A palavra aqui, admoestardes, é a palavra técnica no Novo Testamento para aconselhamento, que envolve não só admoestação, como também exortação, que envolve não só admoestação, exortação, como também consolo, encorajamento, e é o que o Senhor nos chamou a fazer. Eu quero chamar a sua atenção aqui em particular, porque o apóstolo Paulo escreve aos romanos, os quais ele não conhece pessoalmente. Ele escreve uma carta aos romanos no anseio de visitá-los, conhecê-los pessoalmente, mas ele não os conhece. Então, no afã de garantir de que o verdadeiro evangelho chegou até eles, ele passa nos capítulos 1 a 11, descrevendo com detalhes aquilo que nós temos em Cristo Jesus, o evangelho. E a partir do capítulo 12, ele começa a destrinchar as implicações do evangelho numa vida coerente com o chamado do Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 14, ainda que ele não conhecesse pessoalmente os romanos, se eles tinham participado do dia de treinamento da ICEB, né, sobre processos de aconselhamento, ele diz, olha, vocês estão aptos para vos admoestardes uns aos outros. Nós temos que nos perguntar de onde veio essa certeza que o apóstolo Paulo tem. E eu acredito que o próprio capítulo 15 nos dá 2 pistas importantes, que é onde eu quero chamar a sua atenção. Seja você a primeira vez que está sendo exposto ao aconselhamento, aquilo que nós vamos ver, ou seja você já macaco velho do aconselhamento bíblico. O versículo 13 diz o seguinte, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo tinha plena convicção do agir do Espírito Santo no meio dos romanos. Não só crente convicto do agir do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Às vezes a gente fica um pouco meio tenso, né, no meio conservador, falar do poder do Espírito, mas é a realidade, existe abuso aí fora. Mas nós não vamos deixar de falar do poder do Espírito Santo como a Bíblia apresenta o poder do Espírito. Esse poder que age e nos transforma em crentes perseverantes, pacientes, gratos, alegres, de acordo com Colossenses 1, 11 e 12. Mas o versículo 4 tem mais um elemento importante, que eu acredito que é a base da convicção do apóstolo Paulo, acerca dos romanos estarem aptos para a admoestação mútua. Olha o versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Bom, o apóstolo Paulo não conhece os romanos, mas ele sabe que eles detêm a Escritura e ele sabe que o poder do Espírito Santo age no meio deles. É a combinação dos dois que o leva a dizer com convicção de que eles estão cheios de todo conhecimento, de toda bondade para admoestação uns aos outros. Alguns eu conheci o nome hoje cedo, alguns nós tivemos a oportunidade de nos rever depois de alguns anos, certo? Mas o fato é o seguinte, se você é um crente em Cristo Jesus, selado pelo Espírito Santo, com acesso aos recursos espirituais do seu poder, e você tem as Escrituras e crê na palavra de Deus,
você tem tudo o que você precisa para ser usado no meio do corpo de Cristo para a demonstração mútua. E quem está dizendo assim não é o pastor Sacha, é a palavra de Deus. Deus nos equipa para esse trabalho. E eu espero que você saia do dia de hoje encorajado com a maneira como Deus pode lhe usar, quer lhe usar e já lhe capacitou para usar. Para a edificação de uma comunidade de ajuda mútua, onde irmãos vão encorajar uns aos outros para conhecer Cristo Jesus. Até quando? Até Cristo voltar a nos chamar. Amém? Então é com base nessa esperança que nós abrimos o dia de hoje para falar sobre o processo do aconselhamento bíblico, destrinchando em dois ambientes. O ambiente informal, a vida na igreja, o ambiente formal, conforme Deus separa alguns de nós, dotados do dom do ensino, com altas doses de dom de misericórdia, para ser usado de forma específica na vida daqueles que sofrem, daqueles que precisam de admoestação. E assim o Senhor trabalha edificando a sua igreja nos 4 cantos da terra. Isso é um negócio fascinante, não é? Enquanto nós aqui num sábado nos encontramos em Brasília, existe uma igreja em São José dos Campos se mobilizando para levar os filhos adolescentes para um retiro. Ao mesmo tempo em que irmãos nossos no outro lado do globo estão se preparando para a adoração do domingo. E assim caminha o povo de Deus, adorando o único e verdadeiro Deus do universo. Glória a Deus, não é? Então abaixe sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. E nós vamos pedir para que o Senhor nos visite com clareza, discernimento, quando nós expomos, abrimos o texto bíblico para entender o nosso papel. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de abrirmos a Tua palavra e entendermos, ó Deus, como nós devemos caminhar a edificação de uma comunidade de ajuda, de aconselhamento mútuo. Que o Senhor continue a equipar pessoas que vão, munidos, ó Deus, da Tua palavra, do poder do Espírito, trabalhar, ó Pai, labutar na admoestação mútua, a fim de que a igreja cresça em santidade, que a igreja cresça, ó Deus, em gratidão ao Senhor. Porque a santidade é a Tua vontade para nós, e quando pedimos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Atende então, Deus, nossa oração. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, processos do aconselhamento bíblico. Antes de mergulharmos em alguns elementos sobre tanto essa comunidade de aconselhamento informal, quanto uma comunidade em que tem conselheiros formalmente envolvidos no aconselhamento, eu quero trazer para você algumas definições de aconselhamento bíblico. Porque muito a gente escuta sobre aconselhamento bíblico e nem tudo que é falado em nome do aconselhamento bíblico é, de fato, ao meu entender, aconselhamento bíblico. Não é uma versão cristianizada de terapia ou simplesmente uma proposta gospel, evangélica, para resolver o problema de pessoas. É muito mais do que isso, é bem mais abrangente que isso. E eu quero propor para você de que aconselhamento bíblico é o ministério particular da palavra de Deus. Ministério particular versus em contraponto ao ministério público da palavra de Deus. Então o que é o ministério público da palavra de Deus? É o ministério da exposição da palavra. Não é? Quando o pastor sobe domingo, o pastor Eduardo vem, abre a escritura, faz a pregação. O que é isso? Esse é o ministério público da palavra de Deus. O aconselhamento bíblico é o ministério particular da palavra de Deus. Não acontece no ambiente público, acontece no ambiente privado, particular. E é um ministério cujo objetivo é anunciar Cristo Jesus. Da onde eu estou tirando essa nomenclatura? Eu peço para você abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Colossenses 1, 28. Colossenses 1, 28 diz o seguinte: o qual, faz uma referência no seu antecedente a Cristo Jesus, nós anunciamos Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo usa 2 particípios que descrevem essa atividade de anunciar Cristo Jesus. Como que nós anunciamos Cristo Jesus? Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem.
Então, esse advertindo todo homem é a nossa palavra aí para aconselhamento, para admoestação. Então, é um ministério particular da palavra de Deus que anuncia Cristo Jesus na vida de um povo eleito. Nós vemos constantemente o apóstolo Paulo aplicando a admoestação dentro do contexto do corpo de Cristo, esse aconselhamento, ministério do Espírito Santo, aqueles que têm acesso ao poder do Espírito Santo, que por meio do poder do Espírito Santo crescem em maturidade cristã, evidenciada por unidade de pensamento, harmonia de relacionamentos, fruto do Espírito, casamentos restaurados, filhos obedientes e bom testemunho com os de fora, por exemplo, relacionamentos de trabalho. Aqui no finalzinho eu misturo tanto a linguagem de Efésios capítulo 4, quanto Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito, a sequência de Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo aponta para áreas comuns do nosso dia a dia que dão evidências da transformação interna operada pelo Espírito Santo. E aqui que é uma enorme diferença, e deixa eu trabalhar com bastante calma esse conceito, porque nosso objetivo no aconselhamento, nosso objetivo no encorajamento mútuo, não é consertar pessoas, resolver problemas. Essas são consequências de um objetivo maior. O nosso objetivo é o ministério da palavra que anuncia Cristo Jesus. Com que objetivo? Colossenses 1:28 termina assim: a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, com o objetivo de levá-los à maturidade, com o objetivo de levá-los à semelhança a Cristo Jesus. Quando ministramos uma palavra de encorajamento, não queremos apenas resolver o problema do nosso irmão, porque grande parte desses problemas nós não temos jurisdição, são circunstâncias além dos nossos domínios. Mas o que cabe a nós é uma palavra de encorajamento, visando a transformação dos nossos irmãos no caráter de Cristo. E essa transformação é operada pela palavra de Deus. Então o objetivo do apóstolo Paulo, ao anunciar Cristo Jesus, era de apresentar cada homem perfeito em Cristo Jesus. Ele repete isso em Gálatas 4:19, e ele diz que inclusive ele sofre dores de parto até ver Cristo Jesus forjado em vós. Meus irmãos, Jesus Cristo comprou a igreja com seu precioso sangue, para que cada um de nós fôssemos e crescêssemos em semelhança a Ele. Então o objetivo não é resolver problemas de pessoas. O objetivo é anunciar Cristo Jesus. O objetivo é discipulado, levando-os à submissão a tudo aquilo que Cristo ensinou. E por consequência, isso é visto em resolução de problemas. Quando pessoas crescem em unidade de pensamento, porque isso é parecido com Cristo Jesus. Quando elas crescem em harmonia de relacionamentos, tendo o mesmo sentimento, como houve em Cristo Jesus, Filipenses capítulo 2. Quando eles crescem no fruto do Espírito, dando evidências do caráter de Cristo. Quando eles crescem em casamentos restaurados, que aponta para Cristo Jesus. Quando eles crescem, no caso de filhos, filhos obedientes, dando evidência de que eles foram regenerados pelo Filho de Deus. Quando eles dão bom testemunho com os de fora, sendo essa luz que brilha intensamente nas trevas. Meus irmãos, a ética cristã, a moral cristã, não é simplesmente uma reforma comportamental. É uma evidência de uma transformação interna do nosso coração. E é exatamente isso, é nesse contexto que nós vemos o apóstolo Paulo militando em anunciar Cristo Jesus, e que eu quero convidar você a refletir sobre o papel e a contribuição de cada um de nós nesse aconselhamento mútuo para a transformação à semelhança de Cristo Jesus. Amém? Eu tenho o costume e a tendência de falar muito rápido, mas eu não sei se deu para digerir tudo que a gente está aqui falando, tá certo? Caso tiver alguma congestão, levanta a mão, a gente dá uma pausa, toma um Eparema, um Engove, gospel, né? E aí a gente digere aqui junto, tá certo? O importante não é o cobrir todo o conteúdo, mas ser útil para você, tá certo? Tudo bem? Oi? Ah, é? Tem um cara que vem aqui e fala rápido todo domingo, é isso? Deus abençoe e guarde vocês, viu? Eu falo isso porque eu recebo bastante disso lá na igreja. Pastor, foi muito rápido, pastor. Foi muito rápido. Mas, enfim. Graças a Deus pela paciência do Espírito que os irmãos têm demonstrado, não é?
Outras definições, e aqui eu impresso de outros autores, sobre aconselhamento bíblico, né? Aconselhamento bíblico é caminhar ao lado de um pecador, nem sempre redimido, e aí trata-se inclusive de pré-evangelismo, né? Para crescer em sua identidade com Cristo, seu entendimento da natureza e caráter de Deus, sua caminhada com Cristo. E isso é feito através da aplicação da palavra de Deus em áreas específicas, enquanto fortalecemos ou encorajamos áreas de sucesso, né? Em particular, eu quero chamar a sua atenção para esse fortalecimento de áreas de sucesso, porque muita gente resume a admoestação a dar bronca em pessoas, não é? Então, o que é aconselhamento bíblico? É eu olhar para a pessoa, chamá-la de pecador, dar algumas broncas gospels nela, e eu aconselhei, né? Não, aconselhamento envolve muito encorajamento, não é? Em afirmar os passos de sucesso na sua caminhada em Cristo Jesus. Okay? Outra definição, aconselhamento bíblico, ele é cristocêntrico, capacitado pelo Espírito Santo, a aplicação prática e terapêutica no sentido de restauração, tá bom? Das verdades bíblicas à vida da pessoa através da instrução, correção e oração com o objetivo de levar a pessoa à maturidade, e maturidade é sermos semelhantes a Cristo Jesus, ok? Nós estamos sendo recriados no novo Adão. Outra definição, bem mais curta, é o discipulado intensivo e claro para uma área problemática da pessoa por um período curto de tempo. Aliás, muito se confunde aconselhamento com discipulado, não é? Discipulado não é um programa a ser implementado na igreja, é um estilo de vida daqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, visando o crescimento à imagem de Cristo Jesus. E quando isso não acontece, porque estamos emperrados numa área problemática, entra o aconselhamento bíblico como discipulado intensivo, a fim de corrigir caminhos, a fim de apontar caminhos à semelhança de Cristo Jesus. Tudo bem sobre as definições? Nós não construímos essa definição junto, mas eu quero propor para você como algo que eu estou assumindo para aquilo que nós vamos ver agora. Porque eu quero descrever para você na parte da manhã o que seria uma comunidade de aconselhamento informal. Quando nós pensamos em termos de processos de aconselhamento bíblico, eu quero desafiar você na construção de uma comunidade onde pessoas que precisam receber ajuda encontram um ambiente seguro, encontram um ambiente de graça, onde a palavra de Deus é ministrada. E existem algumas características nessa comunidade. Nós vamos passar a parte da nossa manhã descrevendo as características dessa comunidade, olhando para aspectos onde cada um de nós faz parte. Nós fazemos parte dessa comunidade. Deus nos deu responsabilidades a fim de ministrarmos a palavra de Deus na vida do nosso irmão. Então nós vamos ver as características dessa comunidade e eu vou chamar aqui de cuidado mútuo dentro da igreja, tá bom? Cuidado mútuo dentro da igreja. Atos capítulo 20, versículo 20. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, se você é familiarizado com a passagem, você lembra. O apóstolo Paulo reúne os líderes da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo missionário, conhecido por 3 grandes viagens missionárias, plantador de inúmeras igrejas, o homem que aprendeu a sofrer por Cristo Jesus, por amor a ele, de perseguidor a perseguido, o apóstolo Paulo. E quando ele reúne os líderes de Éfeso, em Mileto, ele descreve e ele faz uma lembrança do seu ministério entre os efésios. E conforme ele caminha na sua lembrança, ele diz o seguinte: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. O apóstolo Paulo faz referência e aponta o fato de que ele ensinou a palavra de Deus publicamente. É aquilo que a gente acabou de mencionar, do pastor subir no púlpito e publicamente expor a palavra de Deus para o povo de Deus dominicalmente. Não só publicamente, mas de casa em casa. São os pequenos grupos que se reúnem, num contexto menor, onde a palavra é ensinada. Alguns capítulos depois, ele ainda vai mais profundo, dizendo o seguinte: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O apóstolo Paulo ministrava no contexto público, num contexto de grupo menor e no contexto individual.
A maneira como nós ministramos e devemos enxergar a palavra de Deus ministrada deve abranger esses contextos. Se é o contexto público e nos reunimos para adorar o Senhor, palavra de Deus. Se é um contexto menor, onde nós vamos falar acerca da palavra de Deus, que assim seja. E no contexto individual, essa admoestação. Então, quando nós olhamos para a igreja primitiva, a história da igreja, nós vemos que uma igreja saudável, ela é exposta ao ministério da palavra em vários níveis. E aqui que eu quero chamar a sua atenção de que você faz sim parte do ministério da palavra. Talvez não encarregado no ministério público da palavra, talvez não encarregado ou encarregada da transmissão de um grupo menor, mas certamente no ministério 1 a 1, aconselhando e ensinando mutuamente, de acordo com Colossenses 3,16. Bom, vamos lá para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O texto faz parte da admoestação do apóstolo Paulo, no versículo 1, de vivemos de modo digno da nossa vocação. Ele inaugura a segunda parte da epístola, depois de ter exposto muita doutrina. Nos capítulos 1, 2, 3, o apóstolo Paulo traz declarações teológicas profundas, bem provável em resposta ao contexto de Éfeso, que tinha um conhecimento muito superficial da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Apolo, quando ministrava em Éfeso, foi ali conduzido por Áquila e Priscila, não é? Que o conduziu a entender melhor Cristo Jesus. Ou os 12 discípulos que conheciam apenas o batismo de João e depois exortado pelo apóstolo Paulo, instruído pelo apóstolo Paulo, receberam uma compreensão mais profunda e foram tomados inclusive pelo Espírito Santo. Então nós vemos e suspeitas no livro de Atos que a igreja de Éfeso carecia de uma visão mais profunda de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo dá isso para eles nos capítulos 1, 2 e 3. Quando chega no capítulo 4, aparece que o apóstolo Paulo diz assim: agora eu vou dizer para vocês as implicações práticas do que significa ser a igreja triunfante de Jesus Cristo. E a primeira coisa que ele aponta para essa igreja, para viver de modo digno do nosso chamado, é preservar nossa unidade. Você que já está na igreja há mais de 24 horas, sabe o desafio que é manter a unidade, não é? Nós temos opiniões diferentes sobre vários assuntos. Nós podemos divergir sobre muitos assuntos. Nós não podemos divergir sobre a unidade de Cristo Jesus. Essa é preciosa. E o apóstolo Paulo exorta os efésios a preservar a unidade do corpo de Cristo. Por que preservar? Porque nós não somos capazes de criá-la. Quem cria a unidade da igreja foi Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, ele destrincha isso para nós. De que foi na cruz de Cristo que ele derrubou a inimizade que existia entre judeus e gentios e criou um novo homem. Ele trouxe paz. Nossa unidade foi Jesus quem deu, é um fato. Somos um em Cristo. Agora, o nosso chamado é preservar essa unidade. Que diferentes opiniões sobre tantos assuntos, desde a administração da igreja, a cor da igreja, até mesmo os objetivos ministeriais, não sejam razões para nos dividir, porque Cristo nos uniu.
E aí o apóstolo Paulo apresenta, então, os recursos dados à igreja para que ela se mantenha unida. E ele fala de um presente dado à igreja. Aí você decide se é um presente de grego ou não, não é? Que são homens que foram dados à igreja do Senhor Jesus Cristo como instrumentos de proclamação da palavra. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, no versículo 11. E eles foram dados à igreja como espólio de uma guerra que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. E ele fala, olha, ele subiu, desceu e ele distribuiu dons aos homens. Ele subiu aos céus, ele desceu, ele se encarnou, ele foi vitorioso na cruz do Calvário. E ele pegou esses homens rebeldes, ele os separou, ele os purificou e ele os deu à igreja. E aqui que estão os presentes dados à igreja. Quem são os presentes dados à igreja? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres. Apóstolos e profetas, eles aparecem em Efésios capítulo 2, versículo 19, Efésios capítulo 3, versículo 5, e eles são o fundamento da igreja. E o papel que eles tiveram na história da igreja foi de revelar um mistério que estava oculto por muitas gerações. Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Cristo Jesus é a pedra angular da igreja. O fundamento são os apóstolos e profetas que revelaram Cristo Jesus. Essa revelação foi escriturizada. Por isso que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Por que ela perseverava na doutrina dos apóstolos? Porque a doutrina dos apóstolos revelava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos ao longo do livro de Atos a proclamação da mensagem de Cristo Jesus. Bom, e aí entra esse segundo escalão, que é mencionado a primeira vez em Efésios 4:11, evangelistas, pastores e mestres, que estão aí até hoje, edificando a igreja. Edificando a igreja quando eles não inventam moda e reverberam a mensagem dos apóstolos que revela Cristo Jesus. E eles, ao revelarem Cristo Jesus, proclamando a palavra de Deus de forma pública, equipam os santos para o trabalho do ministério. E quem são os santos? Os santos somos nozes, não é? O plural de nós é nozes, né? Somos nozes. E nozes que recebemos a palavra de Deus, somos equipados para o trabalho do ministério. Então, pastores não são contratados para desempenhar o ministério. Pastores têm o seu tempo comprado para que eles se dediquem ao ministério da palavra e equipem os santos para o trabalho do ministério. Você tem um papel no ministério. E o seu papel, ao ouvir a palavra de Deus proclamada e recebê-la com fé, é de reverberá-la. E aí no finalzinho do versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. No dia em que você se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você foi selado pelo Espírito e teve acesso a recursos espirituais. Você foi equipado para fazer algo aqui no meio. E quando você não faz, o corpo sofre. Hein? Eu não sei se você já teve o desprazer e a infelicidade de bater o dedinho do pé no pé da cama. Ou na mesa. Sabe o dedinho do pé? Aquele dedinho que você olha e às vezes é tentado a dizer que inutilidade, né? Parece que a função dele é apenas estética. E para alguns casos nem isso ele cumpre, não é? Dedinho torto e tal, né? Mas quando você bate ele na quina, não só dói, como você vê a falta que faz quando ele não funciona direito. Okay? Quando uma parte do corpo recusa-se a exercer sua função, o corpo sofre. Então, se você se encontra nessa situação e já faz algum tempo que você, com apatia e indiferença, não se engaja no serviço cristão, e eu não estou falando simplesmente de mais uma atividade, lotar sua agenda com uma porção de coisas, não é isso. Eu estou falando no objetivo de amar a Deus e amar o próximo intensamente e deixar ser usado e ser usado no meio, o corpo sofre. Toda parte ajustada. Então nós vamos olhar para como a palavra de Deus nos equipa para sermos essa comunidade de ajuda.
Seja você alguém extrovertido, introvertido ou não, nós precisamos olhar mais na base bíblica do que simplesmente nas descrições e observações externas. E começar a falar, o Senhor me deu uma tarefa, amar o Senhor de todo o coração e o próximo como a mim mesmo. Senhor me deu oportunidades em nome de Jesus, amém. Abra os olhos e olhe ao redor, tem gente para ser amada. Ame-os com a palavra de Deus. Ok? Ame as pessoas. E vai ficar óbvio como Deus está equipando você no meio da igreja. Enfim, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Bom, aconselhamento informal então. Nós precisamos estabelecer nossa responsabilidade de cuidado mútuo. Os processos do aconselhamento bíblico começam com convicções. Mais do que coisas e dicas para fazer, tratam-se de verdades para crer. Tá bom? Então, o primeiro passo talvez seja de arrepender-se da sua, talvez, apatia, da sua ausência e passar a crer que você tem uma responsabilidade de cuidado mútuo. Avaliar nosso compromisso nesse cuidado. Como é que nós vamos avaliar o nosso compromisso nesse cuidado? E refletir a prática do cuidado uns aos outros. E eu vou simplesmente assumir que todos nós devemos e podemos crescer na prática de nossos relacionamentos, mutualidades e convívio onde o Senhor nos colocou. Simples assim. Nós precisamos reavaliar, nós precisamos ponderar e caminhar para crescimento nessa cultura de cuidado. Bom, o esboço daquilo que nós estamos vendo e vamos ver hoje. Eu extraí deste livro aqui. Dizem que criatividade é a arte de esconder as fontes, não é? Eu não tenho o objetivo de ser criativo, eu apenas quero apontar para você de que existem bons materiais que nos estimulam a pensar isso. Quero encorajar você a depois pegar um livro curto, é um livro simples de ler, muito prático. Eu vou passar para vocês o esboço dele, mas eu convido você, desafio você a pegar depois a leitura desse livro, Aconselhando uns aos outros, do Ed Welch, editora Fiel. Então vamos lá. Igreja, nós já falamos sobre a nossa nova identidade, já mencionei para os irmãos Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, em que destrincha a nossa unidade em Cristo Jesus, a prática dessa nova vida, Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, e a grande questão levantada pelo autor do livro, Ed Welch, nosso chamado é cuidar da alma uns dos outros. Nós queremos levar nossas lutas ao Senhor e ao próximo, para que a igreja seja fortalecida e para que o mundo testemunhe a sabedoria e o amor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. Essa tem sido meditação pessoal. Quando me chamou a atenção isso no texto, eu fiquei simplesmente de boca aberta. A importância da nossa unidade e edificarmos essa comunidade que nós vamos descrever na parte da manhã. Veja João, capítulo 17. Se você é familiarizado com o texto, você lembra que João capítulo 17 é o momento em que Jesus faz a sua oração sacerdotal, né? É de tirar o fôlego quando nós reconhecemos de que Jesus orou pelos discípulos e orou por mim, orou por você. Olha só isso daqui, João capítulo 17, versículo 20. Eu vou ler a partir do versículo 17 e 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Está vendo? Jesus orando por nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O chamado a preservar a unidade criada por Cristo Jesus
é uma preservação do testemunho do Evangelho. As pessoas vão entrar por aquela porta, pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, e vão ouvir a palavra de Deus proclamada pela boca do pastor. Eles vão ouvir a palavra e eles vão ver a palavra testemunhada na maneira em que somos um. Nós não podemos nos dar o luxo da desunião em periféricos da igreja. Nós não podemos nos dar o luxo de manter relacionamentos rompidos e não resolvidos, porque isso compromete a proclamação do Evangelho. Quando eles veem que somos um, e somos um em Cristo e com o Pai, eles vão crer que o Pai enviou Cristo Jesus. E assim conhecereis que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então não é trivial a nossa unidade e a manutenção dela. Nós vamos testemunhar a sabedoria e o amor de Deus por meio da nossa unidade. Então, 8 maneiras que cuidamos uns dos outros. Nós vamos ver, eu espero, antes do primeiro intervalo, mas já adiantando que eu acredito que não vai dar tempo, com toda a humildade, tomando a iniciativa, conhecendo o coração. Existem 3 aspectos que nós precisamos pensar, refletir na construção dessa comunidade. E nós vamos ver, ainda hoje pela manhã, se Deus quiser, um reconhecimento das influências sobre o nosso coração, a necessidade de sermos pessoais, orarmos uns pelos outros, falar sobre o sofrimento, falar sobre o pecado, relembrar e refletir. Okay? Então, se você é um salvo por Cristo Jesus, sente fraco e desqualificado, então você é, na verdade, qualificado para o trabalho. É impressionante como Deus nos caminha no entendimento de nossas fraquezas, de nossas debilidades, porque isso é parte do seminário do Senhor, de nos tornar úteis no reino. Bom? Então vamos lá. Com toda humildade. Com toda humildade. O primeiro aspecto de uma comunidade de cuidado informal, na compreensão desses processos de aconselhamento bíblico, toca numa marca de caráter antes em algo que fazemos. Com toda humildade. É uma marca de caráter. A primeira maneira, então, tem mais a ver com quem estamos nos tornando do que estamos fazendo. Nossa mentalidade pragmática muitas vezes nos faz perguntar o seguinte: o que eu tenho que fazer agora? Olha, eu gostei daquilo que o pastor falou, eu gostei do que aquele convidado palestrante falou, o que eu tenho que fazer? Via de regra, essa é a pergunta que nós fazemos: o que eu tenho que fazer? Mas parece que a palavra de Deus nos encaminha, antes de responder a pergunta, o que eu tenho que fazer, ela responde a pergunta, em quem eu tenho que me tornar. Para ser essa ferramenta, esse instrumento de uma comunidade de ajuda, dentro dos processos de aconselhamento bíblico, importa muito em quem você está se tornando. E a primeira marca daquele que vai ser usado numa comunidade de ajuda é humildade. Deixa eu descrever para você o seu oposto, o orgulho. Uma disposição de mente e alma, disposição que quer controlar ao invés de servir, cujo foco está em si próprio e no serviço a si mesmo. Uma busca de autorreconhecimento, exaltação própria e um desejo de controlar e usar todas as coisas para si. Essa é a definição de Stuart Scott, do livro Do Orgulho à Humildade, na verdade do livreto Do Orgulho à Humildade, publicado pela editora Fiel em parceria com a BCB. Se você não leu essa preciosidade ainda, leia, né? Seja edificado, confrontado, tá bom? Bom, essa definição aqui de orgulho nos ajuda a entender de que orgulho não é apenas o seu estereótipo de soberba. Soberba é orgulho, mas soberba não é toda manifestação de orgulho. O orgulho é essa disposição de mente centrada em si mesmo. Então, quando nós desenvolvemos aquela mentalidade, ó vida, ó céus, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, ninguém se importa de mim, ninguém de mim, de mim, de mim, de mim, de mim. O centro é quem? Mim. Mim quer tudo, não é? Essa mentalidade de que eu sou o centro do universo. O que é isso? Às vezes a gente olha, o irmãozinho ali está com baixa autoestima. Não, ele tem uma visão muito inflada de si mesmo. É orgulho. Isso é orgulho, porque é uma disposição de mente centrado em si mesmo.
tudo para mim, através de mim, por causa de mim. Isso é errado, isso é orgulho. Bom, então nós não vamos crescer numa comunidade de ajuda quando eu estou muito preocupado. Quantos irmãos me abraçaram, disseram oi para mim, sorriram na minha direção, me ignoraram, estou pensando só em mim. Então, de cara, já que nós temos um chamado, uma mentalidade diferente. Amanhã é domingo, o povo de Deus se reúne para louvar o Senhor, amém? Sua mentalidade ao entrar na reunião da igreja é de adorar o Senhor e procurar um irmão para amar. É isso. É isso. Poxa, mas ninguém olhou para mim. Não é esse o ponto. O ponto, vá lá, adore ao Senhor. Desculpa, vem aqui, adore ao Senhor, tá certo? E busque alguém para amar, para se importar. E busque alguém que você, olha, faz tempo que eu não vejo você, como é que você está? Ou terminando a reunião, falei assim, olha, eu vi que você estava cabisbaixo hoje, tem alguma coisa que eu possa orar por você? Essa é a construção de uma comunidade de ajuda que tem a mentalidade humilde. Não pense em si mesmo. Se a gente inverter a definição de orgulho, olha só o que a gente pode dizer sobre humildade. É uma disposição de mente e alma. Uma disposição que quer servir ao invés de controlar. Cujo foco está em Deus e no serviço ao próximo. A busca da glória de Deus, exaltação de Deus e um desejo de usar todas as coisas para servir ao próximo. É isso. Alguém humilde é isso. É alguém que se deixa desgastar em amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a ideia de humildade. Bom, como nós transformamos isso em realidade? O fato é que nós precisamos de Deus e precisamos de outras pessoas. Não digo isso no sentido de codependência e temor a homens, mas eu digo isso na forma como Deus nos criou. Quando nós pensamos, por exemplo, no fruto do Espírito, as 9 características do fruto do Espírito, qual dessas características você é capaz de desenvolvê-las, praticá-las sozinho no quarto? Bondade, longanimidade. Você percebe? A manifestação do fruto do Espírito, ela se torna evidente quando estamos com pessoas. Essa é a ideia de que nós precisamos de pessoas. Que Deus nos criou, está nos criando em Cristo Jesus, dentro de uma comunidade. O cuidado mútuo começa com o reconhecimento de nossa própria necessidade de cuidado. Então, por que eu venho à igreja? Eu preciso do cuidado dos irmãos, eu preciso cuidar dos irmãos. Nosso objetivo, então, é desenvolver maturidade através da nossa dependência de Deus e de outras pessoas. A prática da humildade, então, colocamos nossa humildade à prova quando pedimos orações, abrindo nossos corações e nos expondo diante dos irmãos. A troca de orações e compartilhar de necessidades vai criar uma cultura dentro da igreja com menos justiça própria, menos na defensiva e mais unida. Mas a gente tem um problema. Se você frequenta reuniões de oração, você sabe o que permeia nessas reuniões. Não é? É a lista do desemprego, a lista do SUS, do INSS, não é? E nós oramos por coisas seguras, que não nos compromete, não nos expõe. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da urgência de orarmos uns pelos outros, em necessidades espirituais profundas, que você já deveria saber que eu passo simplesmente por ler a Bíblia, e que eu já deveria saber que você passa simplesmente por ler a Bíblia. Nesse mundo nós temos aflições, nós lutamos contra o pecado, somos tentados por nossa própria cobiça, e isso é comum a todos os homens. Você já deveria saber disso de mim, eu já deveria saber isso de você, mas por alguma razão a gente acha que o jogo é esconder aquilo que todo mundo já sabe lendo a Bíblia. Não precisamos disso. Nós precisamos de uma vulnerabilidade sábia e construir relacionamentos baseados nisso, com doses de humildade. Então imagina só, imagine um grupo de pessoas interligadas e que confiam umas nas outras. Nesse grupo, você pode falar sobre o seu sofrimento e as pessoas irão reagir com compaixão e oração. Você pode falar sobre suas alegrias e alguém irá compartilhá-las com você. Você pode até mesmo pedir ajuda para as suas lutas contra o pecado e alguém irá orar com você.
oferecer esperança e encorajamento vindos da Escritura, até que você não lute mais contra esse pecado. Existe abertura, amizade, companheirismo, recebimento e compartilhar de sabedoria. Não existe indiferença. E Jesus é tudo em todos. Já imaginou um grupo assim? Talvez você já tenha experimentado isso. E você sabe a diferença que isso faz na sua caminhada com Cristo. Talvez você está olhando e falando assim, olha, esse daí está descrevendo o mundo de Sofia. Né? Alice no País das Maravilhas. Isso aí não existe. Porque você já caiu num cinismo gospel. Né? Você foi tão castigado pela indiferença das pessoas que você desenvolveu apatia, essa apatia virou cinismo e hoje você vive um faz de conta evangélico. Talvez seja um dia em que Deus está querendo tocar em feridas ainda abertas e que doem. Curá-las com a graça dEle e com humildade reconhecemos de que essa é a vontade de Deus para nós e nós somos chamados a construir justamente um grupo assim. A prática da humildade, nós somos orientados a orar pedindo ajuda de Deus. Salmo 62, versículo 8, o salmista derrama o seu coração diante de Deus. Quando foi a última vez que você experimentou isso? Derramar o seu coração diante de Deus. Nós somos desafiados a orar uns pelos outros. Mas nosso orgulho nos tenta desistir de pedir ajuda. Já nos decepcionamos com a indiferença, pedir ajuda, as pessoas não se importaram, ou porque já nos machucamos com a insensatez de pessoas. Talvez você já ouviu coisas de pessoas que machucaram você. Isso dói. Nossa tendência então é se afastar, jogar um balde de água fria, ou se é assim, por que eu vou me abrir? Eu vou ser machucado com a insensatez das pessoas. Bom, a prática da oração mútua, como é que funciona isso então? Como é que nós podemos crescer na oração mútua? Identifique uma área da sua vida com problemas. Bom, talvez seja assim, uma questão de saúde, talvez seja assim, uma questão de problemas no emprego. Vai fazer parte das nossas orações simplesmente porque faz parte da nossa vida. Mas a maneira como nós oramos sobre essas coisas revelam os nossos tesouros. E existe muito mais do que isso. Existe a necessidade de amarmos a Deus de todo o coração, próximo como a nós mesmos, como já nos amamos. Então identifique uma área de problemas na sua vida. Ligue esse problema à palavra de Deus. Então coloque um motivo de oração. Por exemplo, talvez a sua dificuldade seja justamente derramar o seu coração diante do Senhor. Parece uma coisa muito mecânica. Ou algo que você não sabe fazer. Ou você se perde, você começa a orar. Senhor, quero agradecer por esse dia, agradecer pela provisão. Puxa, eu esqueci de tirar a carne do freezer. Olha, é melhor eu mandar aquele e-mail com relatório, senão eu vou esquecer. Deixa eu fazer isso já. Senhor, um momentinho só. 40 minutos depois, você volta. Senhor, então, agradecer por esse dia e... Poxa, eu não acredito. Hoje é dia do pequeno grupo em casa, dia de célula, não sei. E eu não sei qual vai ser o lanche que nós vamos fazer hoje. Não é? E a nossa mente se distrai, né? E a gente tem dificuldade disso. Talvez você possa colocar da seguinte maneira. Às vezes, é difícil orar pelas coisas que eu estou passando. Você pode orar por mim para que lá no fundo do meu coração eu reconheça que Deus se importa e me convida a derramar meu coração diante dEle? Talvez você está assim hoje. Você não lembra a última vez que você derramou seu coração diante do Senhor. Você está distante. Muito distante. A sua indiferença às coisas do Senhor lhe acusam. Talvez essa vai ser a sua oração e o seu pedido de oração. Olha, à luz do Salmo 62:8, eu preciso disso. Você pode orar por mim? Talvez você esteja aí no início de uma convicção. Mas se você não colocar isso para alguém, vai ser só uma fagulha que vai se apagar tão rápido quanto o dia de hoje. Peça oração, com humildade.
reconhecendo isso. Ou 2 Coríntios 4, 16 a 18, em que o apóstolo Paulo fala, olha, o nosso homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova de dia em dia. Olha a diferença que é, nós vamos orar pelas nossas questões de saúde, sem dúvida, mas oramos com toda a humildade e sendo informados pela palavra de Deus. Eu estou doente faz um tempo, fico tentado ao desânimo. Você pode orar por mim para que eu corra para Jesus quando me sentir mal. Nosso corpo sente essa pressão. Nosso corpo faz essa pressão no nosso coração. Nos tenta ao desânimo. Nós vamos orar pelas questões de saúde, sem dúvida, mas sempre ligados ao propósito do reino. Ou Efésios 4:1. Nós somos chamados a viver de modo digno da vocação. Olha esse nível de exposição. Eu tenho sido rabugento com minha esposa nas últimas semanas. Você pode orar para que eu viva com humildade e mansidão, conforme nós buscamos conversar sobre nossas dificuldades? Meus irmãos, isso é o óbvio. Você que é casado aqui há mais de 24 horas, você peca contra o seu cônjuge. Você peca, e seu cônjuge peca contra você. Isso é real. Isso é real. Agora, isso não é razão para ficarmos indiferentes e apáticos. Isso é motivo para corrermos para o pé de Jesus e pedir oração. Senhor, trabalha nosso coração. Trabalha. Olha, essa semana foi difícil. Eu fiquei rabugento, indiferente, e eu preciso da oração de vocês. Ou estou muito chateado com a minha filha, ao ponto de querer mais o respeito dela do que ser paciente e mostrar bondade a ela. Você pode orar comigo? Tem tantos pais com sentimento de culpa, porque tudo que sente pelos seus filhos é quero esmagar o pescoço da criatura. E aí começa, que tipo de pai eu sou? Que tipo de mãe eu sou? Bom, eu vou dizer para você que tipo de pai e mãe você é. Você é o tipo de pai e mãe pecador, que precisa da graça do Senhor, que tem dias que a maternidade é tudo, menos aquilo que a Johnson & Johnson disse para a gente que ia ser, não é? Aquele bebê rosa, rindo o tempo todo, cheiroso, não é? Não, você aprendeu isso logo. Não precisou nem das 24 horas, Foi bem mais rápido do que isso. Certo? Então nós vamos colocar isso em oração. Olha, eu não consigo. 1 Coríntios capítulo 13 fala do amor, e eu leio aquilo e tudo que eu sinto não é esse amor. Eu preciso de oração. Meu chefe tem sido muito crítico e severo ultimamente. Eu nem sei o que pensar disso. Você tem alguma ideia de como eu poderia orar por isso? Romanos 12, 18, começa a nos instruir justamente nessa direção. Então, conforme nós olhamos a Escritura, a vontade de Deus, nós traduzimos isso em orações dentro do ambiente onde nós estamos. Houve uma época, eu não sei quantos de vocês conhecem Donald Whitney, ele é muito conhecido por falar sobre disciplinas espirituais. E foi muito interessante porque eu li um livro dele que era Orando através das Escrituras, Orando as Escrituras. E foi interessante porque ele disse que grande parte das nossas orações, elas circulam nos mesmos temas. Família, trabalho e uma porção de coisas. E quando você olha, por exemplo, Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, ele descreve uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia da palavra, e ele aplica isso às áreas onde eu e você costumamos a ficar em nossas orações. Ele fala, por exemplo, do papel da esposa, do papel do marido, do papel dos filhos, do papel dos pais, da responsabilidade dos servos, da responsabilidade dos senhores. Essa é a sequência nos dois textos. Ou seja, o apóstolo Paulo pega as grandes áreas da vida, onde nossa vida tende a ser exercida, não é? E ele aplica as verdades da palavra de Deus ali. Então, o autor do livro disse justamente isso. É meio óbvio, esperado, que você vai orar pelas mesmas coisas. O que não deve acontecer é você orar pelas mesmas coisas da mesma forma e com a mesma mentalidade. Nossos tesouros e nossas buscas são celestiais. E isso informa os palcos diferentes onde nós vivemos. Seja família, eu oro de uma forma diferente. Trabalho, oro de uma forma diferente, com os propósitos do reino. E assim a palavra de Deus vai cativando nossa oração com toda humildade. Então, a primeira marca dessa comunidade, num processo de aconselhamento bíblico, na atmosfera de graça, é que nós crescemos com humildade. Eu penso menos em mim
no que as pessoas pensam de mim e penso mais no Senhor e como eu vou usar minha vida para a glória de Deus, com toda a humildade. Ponto 2. Tomando a iniciativa. Tomando a iniciativa. Qual que é o princípio básico, né? Deus tomou a iniciativa e veio até nós. Então nós tomamos a iniciativa para amar e cuidar do próximo. Simples assim. Muitas vezes, da indiferença que nós sofremos, é porque nós não temos uma cultura de iniciativa. E a gente sempre olha de acordo com os nossos interesses. Olha de acordo com os nossos interesses. Bom, você entra pelaquela porta e, via de regra, você enxerga o salão de acordo com o seu interesse. Se você é dado ou dada, gosta de decoração, combinação de cores, você entra, você presta atenção nos vitrais coloridos, você vê os tons de bege jogados no estofado do banco, do carpete, você olha a madeira no fundo e fala, olha, ficou legal essa composição de cores, ficou bacana, ou eu escolheria cores diferentes. Por quê? Porque decoração é importante para você. Tem gente que está aqui há anos e descobriu que existem vitrais coloridos hoje porque eu falei. Não é? Você simplesmente não se importa. Por quê? Porque o seu lance é outro. Você curte tecnologia, você gosta de som. Então você é capaz de identificar se a frequência está ajustada ao meu timbre de voz ou não. Você gosta de ver de que a igreja tem os aparelhos de tecnologia de última geração, porque isso é importante para você. Tem gente que está aqui pensando justamente nas condições das salas do departamento infantil. Talvez porque você tenha criança pequena. Isso é importante para você. Então é natural que você enxergue o que é importante para você. Você vai tomar a iniciativa em amar pessoas quando elas forem importantes para você. E elas vão ser importantes para você quando você abrir os ouvidos para ouvir o que Deus diz que deve ser importante para nós. E o que é importante para nós? Uns aos outros são importantes para nós. Tão importantes, que Deus tem um plano para a igreja e decidiu, através dela, manifestar a sua multiforme sabedoria, de acordo com Efésios capítulo 3. Então vai ser um ato de fé. E passar a enxergar essas coisas para tomar a iniciativa é um ato de fé informado pela palavra de Deus. Deus tomou a iniciativa, não só tomou a iniciativa, mas Ele sempre toma a iniciativa. Parte do Senhor. Então Ele espera que a gente tome iniciativa. Deus tomou, sempre toma a iniciativa, especialmente com os que estão em necessidade. Qual a prática desse princípio básico? A graça de Deus é vista em seu movimento em nossa direção. Jesus nos buscou, então buscamos o próximo. Jesus veio e buscou você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Qual a sua responsabilidade? Buscar o próximo. Tomar a iniciativa. Uma igreja que está crescendo individualmente em humildade. Uma igreja que está crescendo individualmente em tomar a iniciativa. Vai começar a criar uma cultura de cuidado vital para que processos de aconselhamento bíblico formais sejam desenvolvidos por alguns equipados pelo Espírito Santo para assim fazer. Por que é tão difícil buscarmos o próximo? Porque não é tão trivial assim, né? Tomar a iniciativa é arriscado. É arriscado sofrermos a indiferença, é arriscarmos sermos humilhados. Você vai tomar a iniciativa em direção ao irmão, e ele vai olhar para você e falar assim, minha vida não é da tua conta. Não, você imagina, o irmão da igreja nunca vai falar isso. Vai falar isso. É arriscado. É arriscado. Dói, a indiferença dói, sermos humilhados dói. Mas quando nós olhamos, eu pergunto para você, quem que é o centro desses riscos? Estou preocupado com a indiferença contra mim. Estou preocupado em ser humilhado, porque a humilhação é contra mim. Qual que era o primeiro ponto mesmo? Humildade. E humildade é uma disposição de mente que não está preocupado comigo, mas usar aquilo que Deus me deu para ministrar ao próximo. Como é que é a negligência desse princípio básico da nossa iniciativa, né?
Por vezes nós reagimos com silêncio aos problemas das pessoas. Isso mata aos poucos. Né? Quantas e quantas vezes não somos indiferentes? Agora, existem algumas causas para a nossa indiferença. Não é? Às vezes nós não sabemos que deveríamos ajudar. Até hoje você achava, não, isso daí, espero que o pastor faça alguma coisa, né? Olha o problemão que o irmão está passando. Pastor, aqui ó, não é? Faz alguma coisa. Não é? Bom, hoje eu estou te informando de que essa não é a responsabilidade exclusiva do pastor, é do corpo de Cristo. A gente viu lá em Efésios 4,16, cada parte fazendo a sua parte, bem ajustado. Nós nos ajudamos nisso. Okay? Então, talvez você não sabia que deveria ajudar, mas esse problema acabou hoje. 4,16 nos informa, não é? Talvez a gente não saiba como ajudar. Legítimo. Tem muita gente que não sabe como ajudar. Mas a gente já viu lá no Salmo 62,8, de que nós podemos orar junto. Irmão, estou vendo a dificuldade que você está passando. Eu não sei como eu posso ajudar, mas eu sei que eu devo orar. Vamos orar agora. Não é aquele vamos orar, que quase virou um cumprimento cristão, não é? Não, pode deixar que eu vou orar para você, vira as costas, nunca ora. Não, vamos orar agora, senta aqui, vamos orar. É? Ou nós não queremos pagar o preço para ajudar. A gente sabe, né? Quando a gente se oferece para ajudar, tem um preço, não tem? Tempo, conforto, esforço, nossas emoções, vai se envolvendo com aquilo, né? Um pesado. Às vezes até mesmo finanças. Você vai ajudar alguém de alguma forma prática, talvez envolva, colocar a mão no bolso. Mas nós podemos aprender com o Senhor. E aí implementarmos a iniciativa. O Senhor nos chama como família, então nós nos tratamos como tal. Ele nos chama como filhos, a palavra de Deus nos descreve como irmãos, então como nós devemos nos tratar? Como irmãos. O Senhor conhece o nosso nome, então nós conhecemos os nomes uns dos outros. Talvez você não conheça o nome de todo mundo da igreja. Bora estudar. Vamos conhecer o nome de cada um. O Senhor conhece aquilo que parece ser detalhes irrelevantes de nós. Então nós iremos nos interessar em detalhes. A pessoa nova no nosso meio, o que ela faz? Desde quando? Onde ela mora? Com quem mora? Trabalho, escola, casa, interesses? Coisas triviais. Então, para você pensar. Você já foi surpreendido por alguém que demonstrou interesse genuíno em sua vida? O que essa pessoa fez? Como que isso lhe encorajou? Talvez você tenha tido interação com alguém e você foi surpreendido pela maneira como ela lhe tratou. O que foi que ela fez de tão diferente? Ela olhou nos seus olhos e perguntou como as coisas estavam. Ela talvez mandou uma mensagem durante a semana. Somos motivados pela forma como Jesus nos buscou em amor, como que Jesus lhe buscou. Talvez pare e pense, lembre da forma como Jesus lhe alcançou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que você reluta em tomar a iniciativa para ministrar na vida de pessoas? Talvez seja porque isso vai ameaçar o seu conforto, sua segurança. Mas nós temos que dar passos. Como é que nós vamos dar esses passos? E como que você está planejando tomar a iniciativa hoje e essa semana? Conforme eu estou falando aqui, pode ser, quero crer, que o Espírito Santo esteja trazendo situações na sua cabeça. Nomes. Ok? Momentos, situações em que você pode e deve tomar a iniciativa, ministrar na vida do seu irmão. Nós vamos ter um intervalo agora. Talvez no intervalo você já vá mandar uma mensagem. Meu irmão, hoje lembrei de você. Lembrei de você, estou orando por você. Tem como a gente comer uma pizza hoje à noite. Não é? Ou tomar um café essa semana. E assim nós vamos tomar a iniciativa. Com que objetivo? É a criação dessa comunidade de cuidado. Com toda a humildade, com iniciativa e entendendo o básico do coração. Que é o que nós vamos falar logo após o intervalo. Nós vamos ter um intervalo de 20, 25 minutos.
20 minutos, pode ser 20 minutos? 20 minutos. E aí nós vamos falar sobre o coração, se você vai entrar para ser um contribuinte ativo, numa cultura de cuidado, em processos de aconselhamento bíblico informal, você precisa ter informações básicas necessárias do coração humano. Tá bom?